Capítulo 10 O Dia das Promessas. Você se lembra de que eu havia prometido dar ao sacerdote satanista minha resposta sobre o meu ingresso na sociedade secreta até aquela quarta-feira? Os espíritos haviam se comprometido a beneficiar minha vida de um modo muito especial, mas em apenas 2 dias fiquei conhecendo algumas das grandes promessas da Palavra de Deus. Assim foi que naquela quarta-feira dirigi-me para o trabalho pensando nas promessas e o que deveria fazer com todas elas. Foi um dia muito sério. Eu me pus a pensar mais e falar menos, enquanto 1001 pensamentos cruzavam minha mente. Terminado o expediente, às 5 da tarde, resolvi ir para casa a pé em vez de tomar o bonde. Estava muito tenso para saborear qualquer alimento e resolvi ficar sem jantar. Eu teria que fazer um desagradável telefonema a meu amigo Holland para informar que, por razões que eu não poderia mencionar naquele momento, não poderia ir à costumeira sessão de louvor aos deuses naquela quarta-feira à noite, e que ele, por favor, dissesse ao sacerdote que eu faria contato com ele logo que fosse possível. Enquanto andava sem pressa pela rua Bleury, no sentido norte, passei em frente a várias lojas sem lhes dar nenhuma atenção, mas por uma razão que não consigo explicar, dei uma rápida olhada através de uma vitrine. Andei mais ou menos uns 10 metros quando tive o lampejo de que havia visto uma Bíblia. Voltei e olhei de novo. Ali estava na minha frente, de todos os objetos usados à venda, uma Bíblia nova. O nome da loja era algo parecido com Penhoras e Pechinchas do Samuel. Por trás da Bíblia havia um cartaz pintado à mão que dizia: Bíblia em promoção especial, hoje. Entre para uma verdadeira pechincha. Entrei e fui avançando devagar através da loja cheia de gente. Os objetos estavam amontoados nos balcões de ofertas e era difícil encontrar espaço para andar entre eles. Armários com ternos para homens ocupavam grande parte da sala, enquanto guitarras e todo tipo de instrumentos musicais pendiam no teto. Cartazes e mais cartazes promoviam pechinchas e mais pechinchas. Um velho de pequena estatura se aproximou de mim e disse: Posso ajudá-lo? Estou interessado na Bíblia em promoção que está na vitrine. Quanto o senhor quer por ela? Sim, a Bíblia. Já vou buscá-la para você. Senhor, não vá buscá-la. Eu só quero saber o preço, pois não tenho muito dinheiro. Mas ele foi mesmo assim. Você tem o suficiente para comprar esta Bíblia, tenho certeza. Faz 1 hora que a coloquei na vitrine. Eu a coloquei em oferta especial. Ele não parava de falar e eu me esforçava para ser cortês devido à idade dele. Se você quiser uma Bíblia por um bom preço, nunca vá a uma loja de Bíblias. Procure sempre um lugar como este. A esta altura, ele já havia ido e voltado, passando por todas as bugigangas sem derrubar nenhuma. Ele deve ter sido um acrobata em sua juventude, pensei. Colocando-a em minhas mãos, ele disse: É linda, não é mesmo? Quanto custa? Eu insisti. Você não terá que pagar o preço normalmente elevado das lojas de Bíblia. O preço de uma Bíblia dessa provavelmente seria $15 ou mais. Deixe-me mostrar por quê. Ele abriu no Novo Testamento e continuou: Eu não entendo muito de Bíblias, mas sei que as que têm algumas partes impressas em vermelho como estas são as melhores. Novamente tentei perguntar quanto ele queria pelo livro, mas ele me venceu mais uma vez. Eu já estava decidido a colocar um bom preço nesta Bíblia, mas quanto mais converso com você, mais baixo fica o preço. Ótimo! Continue conversando até chegar a $1,50 e eu tirarei esse valor do meu bolso para pagar. Está vendida, dê-me $1,50. Na realidade, não era essa a minha intenção e comecei a explicar que
Eu não queria me aproveitar dele e que ficaria contente em pagar o preço que ele achasse justo. Não, eu não quero um centavo a mais. Quando coloco um preço, este é o preço. Enquanto eu lhe passava o dinheiro, ele disse: É claro que não vou empacotá-la para você. Esse valor não pagaria nem o papel do embrulho. Você se importa de levá-la assim? Claro que não, respondi e fui saindo da loja. Ao sair, fechando a porta atrás de mim, parei e entrei novamente. Um pensamento estalou em minha mente. Há algum problema? Perguntou o vendedor. Senhor, esse foi um dos negócios mais incomuns que eu já fiz. Diga-me a verdade. Por que o senhor me vendeu essa Bíblia tão barata? Parecia que o senhor queria se livrar dela. Olhando diretamente para os meus olhos, ele respondeu: Filho, esta é sem dúvida uma Bíblia roubada. Ela entrou aqui juntamente com outros objetos que 2 jovens me venderam. Até aquele momento eu estava tendo um bom mês de venda, mas 1 hora antes de você entrar aqui, ocorreu-me que foi exatamente depois de haver comprado esta Bíblia que os negócios pioraram. Imediatamente a coloquei em promoção na vitrine. Leve-a, filho. Vá para casa, tenha uma boa leitura e que Deus o abençoe. Nesse mesmo instante, lembrei-me da passagem de Hebreus 4, 15 e 16 e, dizendo muito obrigado, saí da loja. Que alegria senti no coração ao andar pela rua com minha Bíblia nova debaixo do braço. Não me havia sentido assim desde o tempo em que era mais jovem. Era como uma nuvem de tristeza que estivera a me cobrir e que agora era levada embora pelo vento. Na realidade, eu me senti tão bem que o apetite voltou. Ao passar diante de uma lanchonete de judeus, resolvi comprar um sanduíche para comer em casa. No pouco tempo que ainda me restava antes de ir à casa de Ciril, a fim de continuar os estudos bíblicos, eu aproveitaria também para ler a Bíblia. Aconteceu, então, alguma coisa que intensificou ainda mais o interesse pelo livro de Hebreus. Quando entrei em meu apartamento, percebi que era mais tarde do que eu imaginava. Rapidamente coloquei a Bíblia sobre a minha cadeira de balanço e me virei para levantar as persianas de uma janela. Ao fazer isso, empurrei a cadeira com o meu cotovelo, fazendo com que a Bíblia caísse. Oh, não! Exclamei. Minha Bíblia nova, no chão! Ela caiu aberta, com o capítulo 7 de Hebreus virado para cima. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 24 e 25. Meus olhos se moveram um pouco e li mais adiante. Ora, o essencial das coisas que tenho dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Através desses textos, eu ouvi Jesus declarar-se um Redentor vivo, amoroso e poderoso, capaz de salvar completamente aqueles que buscam a Deus através dele. E isso incluía seu poder de controlar os demônios. Enquanto me dirigia à casa do casal Grosset, li a Epístola aos Hebreus inteira, e ao voltar para casa, eu a li novamente. Quando cheguei em casa, eu a li pela 3ª vez. O livro de Hebreus me fascinou. Ele me mostrou que a intercessão de Cristo em favor do homem no santuário do céu é tão essencial à salvação como foi sua morte sobre a cruz. Isso causou uma profunda impressão sobre a minha mente. Eu vi Jesus como alguém que ama os indignos de amor, como alguém que é capaz de consertar tudo. Percebi que o Senhor da Glória permitiu que os homens o pregassem numa cruz, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora eu entendia que a minha única esperança era colocar minha confiança nos méritos do sangue daquele que é poderoso para salvar todos os que o buscam.
Dos 4 temas estudados naquela quarta-feira à noite na casa de Ciril, um destaca-se acima dos outros. Seu título: O Destino dos Ímpios. A esta altura, a Bíblia já havia me revelado o doador da vida como um Deus de amor, que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse fato foi reforçado por 2 passagens bíblicas adicionais, de uma maneira que eu nunca mais esqueceria. Primeira, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Segunda, Deus quer salvar todos os homens. Desta maneira, descobri que é o amor que move Deus em todas as suas revelações para com a humanidade. Eu me perguntava, que faria Deus com aqueles que rejeitassem a sua oferta? Transformaria-se no tipo oposto, isto é, passaria a encontrar prazer em torturá-los eternamente, como a maioria dos cristãos pareciam crer? Eu estava curioso para ver o que a Bíblia tinha a dizer sobre isso. Nosso estudo se concentrou primeiramente na origem do mal, seu autor e o que Deus fará com ele depois que o pecado chegar ao seu fim. No livro do profeta Isaías está escrito: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaías 14, 12. Ezequiel descreve o elevado intelecto de Lúcifer e a exaltada posição que ele teve no governo de Deus. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 a 15. Lúcifer deixou de admirar a beleza do caráter de Deus para admirar a si mesmo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor. Ele multiplicou por muitas vezes os seus interesses próprios, até que chegou o momento em que optou por um curso de ação que, na opinião dele, o colocaria em condição de igualdade com Deus e superior a Cristo. Isaías complementa: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Interessantes como possam ser as alusões bíblicas à rebelião de Satanás, o que mais prendeu minha atenção foi o que Deus fará com esse querubim e seus anjos caídos, depois de eles haverem demonstrado o seu verdadeiro caráter perante o universo. Ezequiel declara: Eu, pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os povos que te contemplam. Vens a ser objeto de espanto e nunca jamais subsistirás. Ezequiel 28, 18 e 19. O doador da vida dará fim ao autor do pecado e da morte. O diabo nunca mais existirá. Após ler essa passagem da Escritura pela primeira vez, pensei comigo mesmo e depois disse ao casal: como podem alguns teólogos cristãos pregar que Satanás terá vida eterna em um lago de fogo, quando a Bíblia ensina tão claramente o contrário? A senhora Grosset explicou que eu não deveria ficar assim tão surpreso. Um terço dos anjos, seres de elevado intelecto, ficaram tão confundidos no céu que tomaram posição ao lado de Lúcifer, até sob o risco de sua ruína eterna. Então vimos o que a Bíblia tem a dizer sobre o registro eterno dos ímpios. Salmos 37, 20 declara que os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça.
Essa passagem indica claramente a extensão da destruição daqueles que houverem rejeitado a misericórdia de Deus e persistido em sua autodestruição. Em minha mente, voltei aos dias de minha infância. Era costume das pessoas que moravam no campo, naquele tempo, fabricar sabão caseiro. Meu pai geralmente fazia isso nos meses frios de inverno, quando era mais confortável trabalhar com o fogo. Era preciso derreter grandes quantidades de gordura animal e fervê-las por muitas horas sobre um fogão de lenha no galpão. Meu irmão Edgar e eu nos divertíamos lançando pedaços de gordura animal sobre o fogão barulhento. Gostávamos de observar quanto tempo essa substância levava para queimar e desaparecer. Assim também a Bíblia declara que, à semelhança da gordura no fogo, Deus erradicará da face do nosso planeta todos os ímpios e todos os vestígios do pecado. Finalmente, encerramos nosso estudo com a leitura e reflexão de uma passagem que descreve a recompensa dos ímpios. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 1-3. Ciril afirmou que o grande monarca do universo, embora seja um Deus de amor, é um Deus de justiça ao mesmo tempo. Não devemos esquecer que, enquanto elemento amor controla o seu ser, aqueles que rejeitam o seu amor e o seu infinito sacrifício, através da morte de seu filho no Calvário, terão trazido condenação sobre si mesmos. Carregarão sobre si a culpa de rejeitar o Espírito da graça. Virá o dia, continuou Ciril, quando Deus executará a sentença de morte que as pessoas terão trazido sobre si mesmas. Será morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Foi aí que compreendi que a doutrina do tormento eterno, pregada em muitos púlpitos cristãos, tem contribuído para que Deus seja expulso da mente e da vida de centenas de milhares de pessoas. Nos anos de minha juventude, eu também caíra vítima desse sofisma. Compreendi também que, para se obter uma correta compreensão do estudo sobre o destino dos ímpios à luz da palavra de Deus, é preciso começar com o fato de que a lei do amor é próprio fundamento de seu governo. Dessa premissa se originam todas as ações de Deus para com as pessoas que ele criou. Portanto, é impossível crer na doutrina do tormento eterno. Esse estudo contribuiu especificamente para remover de meu coração tudo o que me havia tornado amargurado com relação a Deus. Posteriormente, Ciril me explicou que os milhares de anos de sofrimento da humanidade são resultado direto das ações de Lúcifer no céu, quando iniciou a sua grande rebelião. Pela exaltada posição que ele ocupava no governo de Deus, as pretensões e reivindicações por ele postuladas adquiriram grande força e substância. Escondeu em mistério os seus reais objetivos. Os habitantes do céu não visualizaram os resultados finais. A presença do pecado intrometeu-se em cada departamento do governo divino. Lúcifer cobiçou a honra e o poder que cabiam somente a Deus. Os anjos do céu e os habitantes do universo não podiam compreender a natureza do pecado e as suas consequências finais. Para o bem de todos, Deus optou por deixar que, com o passar do tempo suficiente, Lúcifer e seus associados manifestassem através de seus maus atos a extrema gravidade do mal e a malignidade do pecado. Os habitantes do universo têm observado com silencioso horror as aflições da humanidade. Os acontecimentos por eles observados têm gravado em suas mentes uma impressão inalterável.
Encantado com a descrição de Cyril sobre o grande conflito espiritual, eu poderia ouvi-lo por muitas horas, mas ele não quis dar-me uma indigestão espiritual. Palavras dele. Depois de um detalhe final, dirigíamos nossa atenção a outra coisa. Quando todos os vestígios do mal forem varridos da face deste pequeno planeta, disse Cyril, e Cristo recriá-lo com beleza superior à sua beleza original, então a vasta criação de Deus vibrará com um só pulso de harmonia e felicidade. Que eternidade maravilhosa não há de ser! O modo como Cyril e Cíntia descortinaram diante de mim a realidade do grande conflito espiritual travado entre as forças do bem e do mal me impressionaram com o fato de que o Santo Espírito de Deus estava trabalhando e vinha trabalhando de maneira poderosa e maravilhosa através dos anos para trazer-me precisamente àquele lugar onde eu estava naquela noite. Lembro-me de ter dado uma olhada no meu relógio. Já eram 9h20 da noite. Se não fosse a intervenção do Espírito de Deus em meu favor, eu estaria naquele momento conversando com adoradores de demônios. Agora, porém, eu estava desfrutando o bendito privilégio de segurar uma Bíblia e havia tomado a firme decisão de romper com a adoração aos demônios, com a ajuda de Deus. Naquele exato momento, só o pensar em tudo isso fez subir um calafrio através de minha espinha dorsal e meus braços se arrepiaram. Ao concluirmos o estudo sobre o destino dos ímpios, mencionei ao casal Grosset que, no tempo em que estivera a memorizar os catecismos católicos, eu havia encontrado muitas expressões da Bíblia Sagrada, usadas em alguns livros como apoio ao suposto castigo eterno dos ímpios. Eu podia lembrar de palavras como fogo eterno, castigo eterno e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os meus anfitriões admitiram que a Bíblia tem de fato frases semelhantes e que para examinar o seu correto significado seria necessário um estudo específico sobre o tema, que certamente seria longo, porém gratificante. Ocorreu que nós fizemos esse interessante estudo 3 dias depois, como relatarei logo adiante. Tal estudo foi conduzido pelo pastor Taylor. Quando fui dormir naquela noite, ao voltar dos estudos bíblicos, percebi que os espíritos haviam visitado meu apartamento. E na sexta-feira, ao chegar em casa, tive consciente certeza de que os espíritos estavam tentando dizer-me alguma coisa.